Olá, deusas! Eu sou Indiara e este é o Vivendo e Empreendendo Podcast. Um podcast voltado para o universo feminino do empreendedorismo. A cada episódio teremos uma convidada maravilhosa que irá abrir a sua trajetória empreendedora, falar das dores, desafios, mas também revelar qual foi a virada de chave da sua vida profissional. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, já vou te pedir para deixar o seu like e se você ainda não é inscrita, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação sempre que postar um vídeo novo, ok? E hoje eu tô aqui com a Amanda. A Amanda é advogata. Ela é advogada, ela é especialista em mulheres, né? Sim. E causas de gênero. Se eu falar errado, Amanda me corrija, porque, Sim. gente, eu pedi uma ficha técnica dela, né? Pra eu poder saber apresentar, saber falar bem dela. E assim, que mulher incrível. Com currículo, e é nova, com currículo imenso. Amanda, bem-vinda. Obrigada por aceitar estar comigo. Muito obrigada, Indiara. Bom dia, Luca. Bom dia. Conte tudo pra gente da sua trajetória. Tá joia. Quando eu te conheci, né? Eu cursava Direito ainda. Cursava Direito, exatamente. Sim. Você era estudante. Isso. E depois você saiu da faculdade e foi pro mercado de trabalho, que a gente diz tradicional. Tradicional, exatamente. Eu me formei em 2011, entrei na faculdade em 2007, me formei em 2011. Já providenciei a minha aprovação na OAB antes de me formar, porque era um problema a menos na minha cabeça. E o direito de família sempre foi uma paixão minha dentro da academia, né? Dentro da faculdade, era minha matéria predileta, meu TCC foi nesse sentido. Então, logo que eu me formei, que eu peguei a minha OAB, eu pensei, seria uma área que eu gostaria de trabalhar. No entanto, nem sempre as coisas acontecem diretamente como nós esperamos, né? E quando eu me formei, eu me recordo que eu colei grau, acho que foi numa quinta-feira de fevereiro de 2012, que foi as festividades foram em fevereiro de 2012. E na terça-feira da semana seguinte eu já estava empregada no mercado formal de trabalho. Consegui um emprego em um escritório de advocacia. A atuação deles era diversa de direito de família, absolutamente. Era um escritório de 3 procuradores. 3 procuradores não. Eram 2 procuradores, sendo um estadual e um municipal, e um advogado. Comecei a trabalhar na área, horário certinho e etc. Era um escritório bem respeitado, então eu falei, é uma excelente oportunidade de iniciar minha carreira, mas calhou que na primeira semana de trabalho ainda, eu tive uma crise de pânico. Meu Talvez Deus. Por conta do nível de estresse que eu estava submetida, porque eu saí da faculdade querendo dominar o mundo. Todo mundo, né? Todo mundo que forma quer dominar o mundo. Eu queria passar no AB antes de formar, eu queria tirar 10 na monografia, eu queria subir o meu índice de rendimento da faculdade, porque eu achava que isso seria importante para conseguir um bom emprego. Então, eu acho que eu me sobrecarreguei e logo que eu colei grau, eu já comecei a trabalhar, não me dei esse descanso. Então, nesse sentido, eu acho que não havia outra forma que não adoecer. E eu adoeci, infelizmente, fiquei 1 ano em tratamento. Então, embora inspiradora esse meu primeiro passo, né, de passar no AB rápido, conseguir um emprego rápido, logo depois eu tive que frear, porque eu não respeitei meus próprios limites. O seu corpo te freou, né? Exatamente, tive que frear e fiquei 1 ano em tratamento, até que... após 1 ano, eu comecei a sentir essa necessidade de retornar. Consegui um segundo emprego, também mercado formal de trabalho. Mas nesse emprego, eu comecei a ter contato prático com direito de família. Que era o que eu sempre quis. Que você queria. E foi assim, amor à primeira vista. Ali eu tive absoluta certeza de que era isso que eu gostaria de fazer. Foi uma experiência ótima de trabalho. Eu trabalhava com pessoas ótimas. Fiquei lá 1 ano. Mas, como eu disse no começo, eu queria dominar o mundo. Para eu dominar o mundo, eu entendia que eu precisava experimentar outras coisas e eu me permiti trocar de emprego para experimentar outras áreas do direito, de modo que, quando eu efetivamente decidisse o que fazer, eu tivesse tido esse gostinho, essa bagagem, né? Então, troquei para um escritório que trabalhava na área de direito do trabalho. Detestei, Indiara. Detestei, acho que foi meu trabalho mais curto da vida. Logo saí.
Fui convidada para um outro escritório para trabalhar com eles. Eu falo que quando a gente tem um dom, é bacana você experimentar tudo. Pra você falar, detestei isso, amo isso daqui eu tolero. Mas quando a gente tem um dom voltado, é uma missão também. Porque eu falo que a nossa missão de alma, ela tá atrelada àquilo que a gente vai trabalhar. Eu sempre pergunto para as minhas mentoradas, para as minhas amigas que às vezes estão com dúvida no trabalho, me responde uma pergunta. Se você não precisasse ganhar dinheiro, o que você faria de graça, assim, por hobby, tal coisa? É tua missão. Agora monetiza isso. Exatamente. E fui para esse outro emprego, ainda fiquei um tempo nele. Foi um emprego que foi importante, por exemplo, porque eu tive a experiência de atuar nos tribunais superiores. Era um emprego que eu era responsável por uma carteira grande, eu era responsável por todos os processos de busca e apreensão do Santander, em Minas Gerais. Depois de um tempo eu ainda assumi o Espírito Santo. Então era muita responsabilidade, mas ainda não era o que eu queria fazer. E aí eu saí desse emprego e foi quando eu dei o primeiro start na minha advocacia autônoma, pegando processos de família. Naquela época eu ainda não tinha nenhum tipo de ideia sobre perspectiva de gênero no meu atendimento, eu não tinha ideia do que era violência judiciária, eu não tinha nenhum tipo de estudo sobre violência doméstica. A única coisa que eu tinha era um senso moral do que era certo e errado na forma como se trata uma mulher. Até dentro da faculdade eu não sentia nenhum tipo de formação nesse sentido, nenhum tipo de instrução de quão vulnerável as mulheres estão na sociedade, qual que é a importância de ter alguém levantando essa bandeira. E foi só depois, dentro dessa minha atuação autônoma ali no dia a dia, no contato com pessoas, que eu fui identificando esse problema social. Toda vez que uma mulher sentava e me contava que o pai estava meses sem pagar pensão, que era uma merreca, era uma pensão de 150, 250 reais. E eles acham que estão bancando a mãe. Bancando a mãe. E ela mal ganhava um salário mínimo, ou quando a criança era pequena demais para que ela tivesse um emprego formal. Porque quando elas têm um emprego formal, ainda tá bom em diário. Porque elas ainda têm o salarinho todo mês, né? Vai ter as férias, enfim. Quando é assim, ainda tá bom. Mas muitas dessas mulheres não tinham rede de apoio. Então, elas não poderiam, por exemplo, trabalhar. Porque se elas trabalhassem, creche é um absurdo hoje em dia. Você não consegue, muitas vezes, vaga nas creches municipais públicas. Então, essas mulheres, muitas vezes, não trabalhavam. A creche mais barata hoje, em meio período, R$800. Pois é, olha só. E não conseguiam trabalhar, porque se trabalhavam, recebiam um salário mínimo. Na época, sei lá, salário mínimo devia ser 1.000 alguma coisa. Se elas tivessem que pagar R$600 que fossem de creche, como é que paga aluguel, alimentação, luz, gás? Você entendeu? Então, muitas dessas mulheres ficavam em casa, faziam bicos em casa, às vezes aprendia a fazer uma unha, sabe, alguma coisa assim, que permitisse elas estarem em cuidado dos filhos enquanto trabalhavam. E sobre outra perspectiva, eu também atendia homens que achavam um absurdo pagar R$250 de pensão. E aquilo sempre me incomodou muito, muito. Mas eu ainda estava iniciando minha carreira, eu ainda não tinha a possibilidade de escolher quem eu ia atender, né? Eu precisava ser conhecida, porque eu não sou filha de ninguém. Não tenho sobrenome, Matarazzo. Não tenho sobrenome, não sou sobrinha de desembargador, de juiz, de ninguém. Então, eu tive que remar contra a corrente mesmo. Então, precisei aceitar esses processos. Continuei a minha atuação, cada vez mais sensível aos problemas de gênero. Não tem como você atuar em direito de família e você não enfrentar problemas relacionados à mulher. Violência doméstica. Você vai se deparar com violência doméstica, você vai se deparar com problemas sociais em que as mulheres estão inseridas. E se você consegue trabalhar nessa área, Indiara, e você não se sensibiliza com situações como essa, você pode voltar 3 casinhas no jogo da vida, porque você tá fazendo tudo errado. Eu acho que 3 casinhas ainda é pouco, porque é muito complicado. Eu tenho medida protetiva
E eu sou bem uma da exceção nessa minha medida protetiva, porque a minha violência foi verbal, psicológica, né? Que não deixa de ser uma violência grave. Deixa traumática. Marcas graves. Mas, assim, eu ainda tenho eu tenho terapia em dia, vamos dizer assim, né? Análise tá em dia. Tá em dia. Então, se você falar assim, Diara, te abalou? Não, me chocou. Porque eu não esperava aquilo. Me chocou. Mas, assim, falar que eu fiquei abalada, que ele foi pauta da terapia, é mentira. Tanto que no dia eles perguntaram se eu queria apoio psicológico. Eu falei, não, tá tranquilo, só quero que se cumpra a lei. Mas ali naquele momento... Só não quero que ele chegue perto de mim. Não quero que fale comigo, não quero que chegue perto de mim. Quero que, já que ele não vai esquecer que eu existo, mas pelo menos que a lei faça ele ficar longe. Afastado. E aí... Mas ali naquele dia que eu estava esperando pra fazer a minha medida, eu vi várias outras mulheres. Mulheres que realmente sofreram... Feridas físicas, né? Além das emocionais... né, físicas, mulher com olho roxo, sabe, com toda arranhada, e eu, tipo assim, é aquilo que você falou, se você vê uma mulher numa situação dessa, você não consegue se sensibilizar, você não consegue se colocar no lugar dela, e isso é o que eu vi, eu imagino que você passa, o que, as mulheres que chegam até você nas situações de grave risco. Isso era, sei lá, 2014, 2015, Como foi essa mais ou menos. viradazinha de chave que você falou assim, não, eu tenho que advogar pra isso? Isso foi um pouco mais à frente, porque a partir desse movimento de entender que existiam problemas e etc., eu senti a necessidade de estudar a respeito deles pela primeira vez. E, graças a Deus, a nossa geração tem muito acesso à informação de forma facilitada através da internet. E aí, vídeos no YouTube, seguindo pessoas no Instagram, aí indica um livro aqui, você pega, lê esse livro, enfim. A partir daí, iniciei os meus estudos a respeito do tema, sobre o feminismo, a importância do movimento, o que ele realmente era, o que era falácia, o que não era falácia a respeito do movimento. E creio eu que tenha sido em uma palestra que eu fui. Tinha uma palestra promovida pela OAB para advogados em início de carreira. Eu já não era advogada em início de carreira nesse ponto, que acho que advogado em início de carreira é até o 5º ano, mas eu fui mesmo assim porque tinham palestrantes assim, importantes nacionalmente falando, né? Eu falei assim, não vou perder esse evento. E fui ao evento. Eu não me recordo o nome desse palestrante, mas é um advogado, tá? Que ele trabalha nessa linha de coaching, né? Mentoria para jovens advogados, etc., que ele falou exatamente aquilo que você falou no início da nossa conversa. Ele falou assim, você quer saber o que fazer da vida? O que ele dizia? Se você está fazendo determinada coisa e isso não está fluindo, você não está ganhando dinheiro, você está fora do seu desígnio de vida, fora da sua missão. Porque quando se está na sua missão, o universo flui para que as coisas se desenvolvam. Foi uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira, isso ele dizendo. Então, vou fazer um exercício aqui. Ele baixou a luz, ficou com uma música mais calma e pediu para que nós pensássemos naquilo que nos aflige, naquilo que nos toca, naquilo que inflama o nosso coração, que se diante de uma injustiça a gente se enche de raiva. Pediu que a gente refletisse sobre isso. E aí, na hora, eu pensei nisso, o quanto me causava repugnância as histórias que eu ouvi ao longo da minha carreira, dessas mulheres em situação absoluta de abandono com seus filhos afetivamente também abandonados, além de financeiramente abandonados. Lembrei de todas aquelas crianças que um dia eu representei, porque querendo ou não, quando você está dentro de uma vara de família, você está fazendo só um divórcio, marido e mulher é uma coisa. Quando entra uma criança, você tem que se preocupar com a criança. Mesmo que a mãe tenha te contratado, mesmo que o pai tenha te contratado, a gente tem que se preocupar com vocês, Luca. Porque, às vezes, os pais estão ali machucados demais para olhar determinadas coisas. Você entende? Então, eu pensei em tudo isso. Coisa linda. Eu pensei em tudo isso e eu falei assim,
são os problemas de gênero que me afetam. É isso que me machuca, ver as injustiças sociais que são cometidas contra mulheres, cis, trans, enfim, travestis. Era isso que me doía profundamente, e eu entendi que eu tinha que trazer aquilo para minha advocacia. Foi o primeiro start, a virada de chave. E é engraçado, Indiara, porque eu me recordo de... Quando perceber isso, era como se eu tivesse sentido fisicamente um cadeado abrindo dentro de mim. É estranho Você dizer abrindo isso. assim, né? Plac, algo desbloqueando, sabe? Como se algo estivesse desbloqueando. Eu me arrepio de lembrar, olha. Porque foi físico. E eu digo até para as meninas que estão assistindo, para as deusas, como você chama. Se vocês sentirem essa sensação, olhe de forma atenta para isso. Porque... provavelmente é ali que está a sua missão de vida. E dali eu já me matriculei numa pós-graduação em que nós fazíamos esse estudo, né, de gênero, de identidade sexual, enfim, direitos humanos. Comecei a estudar o tema. Depois de um tempo, eu até decidi trancar essa especialização, porque não achei que ela estava... agregando muita coisa. Acho que não fiz uma boa escolha de instituição, então tranquei. Mas continuei a minha atuação nessa área. E essa captação de clientes para mulheres foi feita de forma gradativa, porque eu tinha uma cartela de clientes que bancava a minha vida e eu não podia simplesmente abandoná-los. Então, eu comecei a finalizar exatamente, essa transição aos poucos. Fui finalizando esses processos. Ainda tem alguns processos em curso, porque quando estamos na advocacia civil, às vezes são processos que duram 10 anos, 15 anos. Então, tem processos em curso, mas hoje em dia eu não capto clientes nessa área. Apenas de... Mas se chegar por indicação, você pega ou você indica para outra pessoa? Indico para outra pessoa. Por exemplo, se chegar hoje um divórcio, um homem solicitando que eu promova o divórcio para ele, eu só vou aceitar essa ação se, ele estiver disposto a um acordo, e 2, se esse acordo for justo para a mulher com quem ele está litigando. Fora desses termos, eu não aceito. Quantas vezes homens chegaram no meu escritório, eu que construí tudo, eu que trabalhei. Ela não trabalhava, ela ficava em casa. Aí vai olhar, tem 10 filhos, assim. Ó. Exatamente. E às vezes não tem nem filho, mas ficava lá lavando cueca dele, né? Para que ele pudesse ter a cuequinha limpa para trabalhar cheirosa, no outro dia, assim, entendeu? Então, esse tipo de homem, eu me recordo que o primeiro que eu neguei foi no meu penúltimo escritório, que era o escritório da Enseada, que é uma história muito legal também, depois a gente pode voltar para isso. É um homem que era dono, não vou citar nomes, mas era dono de uma cafeteria conhecida aqui em Vitória. Para começo de conversa, ele chegou no escritório... Já botou no banco. Ele ligou, pediu para agendar um horário com o advogado de família. Aí foi agendado o horário comigo, que eu era a única que atuava em família no escritório. E quando ele chegou ao escritório, ele passou direto da minha mesa e sentou na mesa do meu sócio, que é criminalista. E aí o Felipe falou assim: não, doutor, eu sou advogado. Senhor fulano. Eu sou advogado criminal, advogado familiar, aqui é a doutora Amanda, naquela outra mesa. E aí ele levantou: desculpa, eu achei que ela fosse sua secretária. Pronto, acabou por ali. Eu respirei, e aí aqui eu faço essa pausa. Eu estava na mesma sala, com uma mesa igual, vestida de forma social tão quanto o meu sócio. Eu tinha um computador igual ao meu sócio. Não havia nenhum tipo de diferença ali, além do fato do meu sócio ser homem e eu ser mulher. Por que ele presumiu que ele era o advogado? Machismo estruturadíssimo. E aí ele sentou na minha mesa. Eu ainda engoli esse sapo diário, respirei. E fui escutar o que ele dizia. Até naquele momento eu ainda até pegava demandas de homens, mas tentava
sempre puxar pro acordo. Gente, de forma... nada contra ser secretária, vamos deixar claro. Não, né? Nada contra. porque a gente uma tá pessoa, aqui levantando a questão de machismo, né? Olhar a mulher e presumir que ela não teria essa capacidade de ser advogada. A mesma instrução. Entende? Né? E se bem que hoje em dia as secretárias, né, estão super aí, tem que falar inglês, espanhol, sim. Enfim. Mas pra você ver como a cabeça pequena do cara de chegar, não perguntar, não se informar e já presumir. Sim. Né? Não, e ele poderia ter só dito, perdão, sentei na mesa errada, mas ele disse, achei que ela fosse sua secretária. Enfim, ele sentou na minha mesa, nós começamos a conversar, ele tratou do que ele gostaria de fazer, uma história parecida como essa, e ele disse algumas frases absurdas que me fizeram criar um ranço dele, do tipo, eu não sei porque eu fui deixar essa mulher trabalhar, porque basicamente ela ficou cuidando dos filhos a vida inteira. Quando os filhos estavam maiores, estudando faculdade, ela pediu para começar a trabalhar na cafeteria com ele. E ele permitiu que ela trabalhasse. Acontece, Indiara, que ela era muito melhor do que ele nos negócios. A maioria das mulheres. Muito melhor do que ele. Não ia falar nada não, mas... E depois que ela chegou na cafeteria, a cafeteria cresceu muito através do trabalho dela. E aí ele disse, eu não sei porque eu fui deixar ela trabalhar na cafeteria. Ela tinha uma vida ótima de dona de casa. Eu dava meio salário mínimo para ela pro salão. Ela tinha que se dar por satisfeita. Meu Deus. Bom, vai, continua, que eu não vou nem... Você me conhece, Amanda, você em um determinado momento, vou até comer. Não vou me estender aqui, mas em um determinado momento eu disse pra ele que eu não gostaria de atendê-lo, que eu dispensava o atendimento, que ele poderia se retirar. E ele, não, doutora, que não sei o quê. Eu falei, não, por favor, pode se retirar do escritório, pode procurar um outro escritório, eu não vou te atender. Pra mim, moralmente dizendo, era impossível atender assim, aquele homem. Qual é o nome da sua esposa? Você me passa o telefone dela? Querida, eu tô pegando a sua causa. Eu cheguei a falar com meu sócio, porque assim, sabendo o nome da cafeteria, e ele havia me contado que para fingir imposto de renda, ele tinha passado uma filial pro nome dela, seria muito fácil achar o nome dela. Mas nós, advogados, não podemos fazer captação de clientes. Infelizmente. Vamos melhorar. Mas se você soubesse o quanto eu gostaria de representar essa mulher. Mas assim, no fim das contas... Você não podia fingir ir lá tomar um café, fingir conhecer? Recentemente... Assim, eu fico... Poucas coisas na vida me tiram do sério de eu ficar transtornada, transpsíquica de nervoso. E uma delas, fortemente, é injustiça social. Uhum. Não importa com quem seja, né? Se é homem, se é mulher, mas assim, quando é com mulher, eu não consigo, eu ainda falo muito, eu preciso de um pouco mais de inteligência emocional pra isso. Se a gente estiver no avião, ele estiver entrando em turbulência, eu vou ser a pessoa mais serena, eu vou acalmar todo mundo, eu vou ser a pessoa assim mais tranquila. Nós estamos ali em turbulência, prestes a morrer, mas eu tô em paz. Agora... Um caso de racismo na sua frente. Um caso de racismo. De homofobia. Um caso de homofobia. Um caso de violência doméstica. Qualquer coisa. Assédio. Não, assédio nem... Eu capaz de ir pra cima da pessoa. Então, assim, eu sou uma pessoa que ainda falta inteligência emocional pra isso, pra poder ter frieza pra resolver. Mas é porque te dói, pessoalmente falando. E antes de eu ter sofrido a violência. Sim. Muito antes. Eu nem imaginava na vida. Porque ninguém imagina passar por ser mulher. Desde muito pequenas, Indiara, nós estamos submetidas a violências. Meu primeiro assédio, sei lá, acho que eu tinha 6 anos de idade. Nossa. Sabe? É um absurdo o que acontece com a gente. Mas eu não tenho... uma vez conversando com umas amigas, eu não tenho memória desse tipo de... Se a gente for pôr na pauta, né, na ponta do lápis, assédio... qualquer coisa, né? Qualquer tipo de investida em relação a você. Isso sim, mas assim... Verbal, e aqui a gente tá falando com um termo popular, tá, Indiara? Porque assédio, legalmente, não é o assédio que a gente fala. Eu uso assédio porque é um termo conhecido de forma genérica pelas pessoas. Não, mas assim, qualquer tipo de investida contra você. Exato. Mas assim, eu não tenho memória disso, né? Graças a Deus. Que possam falar assim, eu sofri, que foi desse jeito. E graças a Deus. Eu posso me considerar privilegiada porque você falou, com 6 anos você já sofreu. Mas, o que eu falei,
mesmo sem ter sofrido, é algo que eu não tenho. Por exemplo, isso que você teve, essa paz de falar, de rejeitar o cara na maior tranquilidade. Na classe, porque tranquilidade... na classe. Tranquilidade é uma palavra muito forte. Eu teria perdido meu AB. Eu falo, as pessoas confundem. Eu adoro falar isso, né? Porque eu acho, eu tenho o maior respeito e admiração pela sua classe. Você sabe que meu irmão é advogado. Sim. Já cansei de ir no fórum com ele protocolar processo meu, dele, ou dos clientes dele. E eu passar junto com ele. Doutora, passa por aqui. Aí ele falou assim, você vai presa por falsidade ideológica. Eu finjo surdez, não ouvi o que ela falou. Fico brincando com ele. Não, quem disse que eu sou é ela, não sou eu. Entendeu? Mas você não negou. Agora o Brasil tá sabendo, o Brasil e o mundo. Eu passo, eles super me confundem. Uma vez fui pra escola do Luca, entrei no aplicativo pra ir pra casa e ele falou assim, posso fazer uma pergunta pra senhora? Eu falei, por favor. A senhora é advogada? Aí não tinha falado nada de direito, só tinha entrado no carro. Aí eu ri, eu falei assim, não, todo mundo acha, né? Mas eu não prestaria, porque eu ia perder o AB, meu Deus, não dá, eu não consigo passar, porque você passou sem... já daquele ranço. Só dela contar. Mas assim, só pra contar, essa moça, essa mulher... Ela ganhou. Eu não cuidei, claro, não cuidei do divórcio, etc. Mas recentemente eu estive nessa cafeteria pra atender uma outra cliente. E conversando com a garçonete, eu fiquei sabendo que ela ficou com as cafeterias. Ai, que bom. As cafeterias ampliaram muito mais. Depois, no off, eu vou te contar o nome da cafeteria. Eu já ia que toda vez que você olhar, você vai falar que aqui trabalha uma mulher daquelas. A cafeteria bombou, ela tem várias filiais em Vitória inteira, onde eu olho, eu vejo uma cafeteria. E, enfim, ela tem ela faz um trabalho de divulgação de pequenas produtoras, ela vende cafés produzidos por mulheres, doces produzidos por mulheres, dentro de uma associação que existe. E aí ela vende esses produtos dessa associação em todas as cafeterias dela. Ela tá ótima, maravilhosa, e eu espero que ele esteja dentro do ralo. Mulheres fortalecendo mulheres, não tem erro. A gente só vai dominar o mundo. Pois é. E aí, me conta da pandemia. Você já estava trabalhando por conta? Eu já trabalhava de forma autônoma. A pandemia... No começo da pandemia, nós ficamos impedidos de fazer atendimento físico no escritório. Nós não poderíamos abrir o escritório. A gente poderia até ir trabalhar, mas não poderíamos atender clientes. Só que ir trabalhar implicaria em sair de casa em um momento que o indicado era o isolamento. E querendo ou não, a nossa sala era no 12º andar. Então eu teria que subir 12 andares no elevador e poderia andar de elevador com alguém infectado. Então nós optamos pelo home office, decidimos fechar o escritório. Foi muito doloroso para mim fechar aquele escritório, porque... lembra que eu contei no início da minha história que eu passei mal e tive que largar um emprego? Sim. Eu trabalhava nesse prédio, um escritório nesse prédio. Então, construir um escritório no mesmo prédio que um dia eu abandonei por questões de saúde foi algo que me trouxe muito orgulho. Ter que fechar ele foi um momento de luto para mim. Então foi muito doloroso, mas era a decisão sanitária mais responsável naquele momento. Iniciamos o trabalho dentro de casa, até que o judiciário também parou. Só se ajuizavam demandas consideradas urgentes, nada mais andava. E se nada mais andava, nós não captávamos novos clientes. E se os clientes pagantes não podiam trabalhar e deixavam de receber, eles deixavam de pagar os honorários, porque querendo ou não, os honorários é a última das prioridades de uma pessoa que tem que pagar aluguel, botar comida dentro de casa, recebendo auxílio governamental. Então, eu decidi não me desesperar e falei, ok, eu tinha um dinheiro guardado que eu tinha conseguido juntar com o tempo. Eu falei, eu vou investir isso na minha formação pessoal, vou buscar autoconhecimento. E aí comecei a fazer diversos cursos, fiz um estudo do que chamam de constelações estruturais, que é diferente das constelações sistêmicas que a ONU e o Conselho de Psicologia têm criticado. Fiz curso de comunicação não violenta, fiz vários cursos voltados nessas soft skills,
porque eu percebia que se eu tivesse as ferramentas necessárias para conseguir um acordo de forma consensual, isso seria menos traumático para os meus clientes, para as minhas clientes naquele ponto, porque eu já estava fazendo essa transição. E ganharia mais tempo. E ganharia mais tempo. O dinheiro seria o mesmo. O que eu cobro para fazer um consensual, um litigioso é o mesmo, que às vezes consensual é menos tempo, mas dá até mais trabalho. Mas eu receberia esse dinheiro de forma mais rápida. E aí voltei os meus estudos para isso, até que nós pudemos voltar a trabalhar, e aí o negócio começou a girar novamente. E assim, como empreendedora, né, você teve que ter essa resiliência, e como mulher, recebendo denúncias, né, que deve ter aumentado, aumentou consideravelmente demais, a violência doméstica. Aumentou demais. Quando eu saía para trabalho, infelizmente, Indiara, em um determinado momento, por medo, eu neguei clientes porque eu não queria sair de casa, eu tinha muito medo de morrer, e nessa época eu morava com os meus pais. Meus pais e meu irmão, os 3 têm comorbidades, então eu neguei alguns clientes nesse momento, porque eu achava perigoso demais sair de casa. Depois que ficou mais tranquilo, que eu já tinha tomado a primeira dose, eu comecei a sair aos poucos, e os clientes novos que chegavam, nenhum eram de família, eram todos de violência doméstica. Eram sempre mulheres em situação de violência, tinha que fazer o acompanhamento delas até o plantão de violência doméstica, principalmente aqui em Vitória. E realmente, de fato, aumentou muito o número. Eu não sei, nem todos eram violência física, ok? Mas eu acho que ali quando a gente tá nessa rotina de trabalho, estudo, a cabeça se ocupa demais. Quando o casal tava dentro de casa, sem poder sair, sem nenhum tipo de válvula de escape, eu acho que os problemas que já existiam se afloraram muito mais. E aí brigas se tornaram mais recorrentes, e aí violências psicológicas se tornaram mais recorrentes, violências morais se tornaram mais recorrentes. Porque principalmente o homem acha que violência é bater. Eu não bati nela. Mas xingou de tudo quanto era nome, ameaçou tirar a guarda dos filhos, ameaçou deixar na rua. Gente, é violência. Sim, é violência. Existem vários tipos de violência que são descritos lá pela Lei Maria da Penha, né? Patrimonial, sexual, física, moral, psicológica. Hoje a gente fala, não tá na lei, mas a gente fala de violência simbólica, que é o gaslighting, o mansplaining, que são aquelas violências mais sutis, indiretas. Nós falamos também de violência judiciária, que é o tipo de violência que acontece dentro da sistemática do atendimento dessa mulher, que pode acontecer dentro das delegacias ou dentro das próprias varas, nas audiências, etc. Existem diversos tipos de violência. Se os homens se permitissem estudar um pouquinho mais, evitaria alguns processos nas costas deles. Muitos processos. Evitaria sobrecarga do judiciário. Principalmente da vara de família. E Amanda, fala aí pras meninas, assim, principalmente da sua área, né? Que você falou que o direito ele não pode captar clientes. Sim, nós não podemos captar clientes. Não pode fazer propaganda ou Exatamente. Já mudou? Existem limitações, nós não podemos fazer propaganda. Igual você vê um outdoor. Hoje em dia eu tava até reparando que tá aparecendo uns outdoors de dentistas e de médicos. Eu não... Acho que liberou recentemente, porque eu não... Dentista eu até tinha visto, mas de médico eu nunca tinha visto um outdoor de médico. Clínica odontológica, não? Clínica odontológica, exatamente. Mas tinha um rosto da dona da clínica odontológica lá. Agora, os médicos estão aparecendo com o nome. Eu acho que o CRM liberou. A OAB, em hipótese alguma, eu posso fazer isso. Em hipótese alguma. Eu não posso ligar para clientes e oferecer serviço. Nossa. Não posso fazer nenhum tipo de... contrate um advogado, sabe? Esses chamarizes nesse sentido, que nós podemos... Tem. O que foi permitido recentemente foi anúncios via Google Ads. Nós fazemos o cadastro, por quê? Porque aquilo... eu vi algum anúncio Não pode, vamos supor, você abre um site, não pode aparecer do lado da loja de sapato um anúncio de advogado. Essa é a diferença. Agora, se você for e digitar advogado de família em Vitória e o Google te oferecer Amanda Magalhães, isso pode, porque foi você que escreveu advogado de família de Vitória.
Você entendeu? Por isso que você pode investir no Ads. Nós não podemos distribuir cartão. No INSS, quando você chega no INSS, tem sempre uma pessoa distribuindo cartão. Se brotar um representante da OAB ali, você vê gente fugindo para tudo quanto é canto, porque não pode fazer isso. Não pode distribuir cartão, não pode oferecer serviço, eu não posso ligar para ninguém oferecendo meu serviço. Eu tenho que esperar que o cliente chegue até mim. E aí, o que nós podemos utilizar ao nosso favor? Google Ads, nós podemos utilizar ao nosso favor, nos colocar enquanto referência em determinado assunto. Então, como que a gente faz isso? Através de redes sociais, Instagram, dando entrevistas, fazendo comentários em jornais impressos, revistas. Isso a gente pode fazer. Existe um assunto, eles querem que o advogado comente, você comenta, e querendo ou não, o espectador, aquela pessoa, aquele cliente que vai ler, vai te ver como referência e vai procurar saber quem é você e te contrata. Isso é permitido. Nas suas redes sociais você é bem atuante. Porque fez muita diferença. Para mim fez muita diferença. Não só para alcançar novas contas, porque até alcançar novas contas, eu não senti tanta diferença, mas entre o meu network. Às vezes a gente acha que, o fulano me conhece há muitos anos, ele sabe o que ele faz. Não, ele não sabe o que você faz. Ele sabe que você é advogada porque, sei lá, às vezes você se conhece há 12 anos, ele sabe que você fez direito, mas ele não sabe o que você faz. Então é muito importante que você deixe claro para as pessoas que te seguem, que são seus amigos, o que você faz. Se você sentar numa mesa de bar e você sair dessa mesa de bar sem que todas as pessoas da mesa saibam o que você faz, tá fazendo errado. Exato. Você tem que dar um jeito de ser conhecido como referência naquele assunto. Então, eu não me limito a dizer que eu sou advogada. Eu digo que eu sou advogada das mulheres. Porque é muito mais fácil do que eu sou advogada e trabalho com uma atuação voltada às mulheres, ou com perspectiva de gênero, para evitar. É muito técnico. Então, o que você faz? Eu sou advogada das mulheres. Aí você já arranca uma risada. Como assim? Então, eu atuo para mulheres em ações de divórcio, representando elas dentro de processos criminais que estejam relacionados à violência de gênero e violência doméstica. E tudo bem eu explicar. Mas é muito importante que dentro do seu network, todo mundo sabe o que você faz. E o Instagram, pra mim, foi muito importante. Eu falo com as minhas mentoradas. Foi no mercado. No caso, elas podem passar cartão. Passa o cartão. Fala o que você faz. Fala onde você tem a loja, onde é o seu site, onde é o seu Instagram. O mundo precisa saber com que você trabalha. Com que você trabalha. Porque a conta de água, de luz, de internet, ela tá nem aí. Ela vai brotar ali no começo do mês pra você pagar. Agora você precisa vender. Exatamente. Se vender. Como é que você vai se vender? As pessoas sabendo com que você trabalha. Perfeitamente. Como você não pode fazer propaganda, né? Você tem que estar ali nas redes sociais, em podcast, em entrevistas, né? Em jornais, etc. E no seu dia a dia se posicionar. Foi o que você falou. Eu sento numa mesa, vão saber qual é a minha profissão. Porque ninguém é obrigado a saber. Não, ninguém é obrigado a saber. Agora, pra ampliar os meus horizontes... ninguém é obrigado a ir atrás de saber, tá? Manda ninguém vai parar... Você tá no mesa de bar, de um aniversário de um amigo em comum. Ninguém vai olhar, então, o que você faz? Isso não vai acontecer, né? Outra coisa que fez muita diferença na minha carreira foi dar entrevistas, porque isso me permitiu ampliar o meu alcance. Hoje, através das entrevistas que eu dou, falando sempre sobre esse assunto, eu também pergunto, você pode vir falar sobre direito do consumidor? Eu saberia responder, mas eu não quero ser vista como uma advogada de direito do consumidor, porque eu não quero clientes de direito do consumidor. Então, eu nego. Eu só falo desse assunto. A quantidade de seguidores que eu ganhei no Instagram, de pessoas me chamando no WhatsApp, de comentários perguntando qual que é o nome dessa advogada. As pessoas, doutora Amanda, ela sempre dá entrevista aqui, etc. Você começa a ser conhecido por muito mais gente. Então, se dentro da sua área de atuação, do que você trabalha, te for possível ampliar, ter essa ampliação de visibilidade, é muito interessante também. Então, fala para suas colegas empreendedoras na área do direito, principalmente, o que você fala para elas de transformador, que pode transformar a vida delas no empreendedorismo? Aquelas que estão no trabalho, que estão insatisfeitas, querem mudar de área, aquelas que já estão satisfeitas, mas querem mais, né? Querem... eu falo que grata sempre, satisfeita nunca. O dia que eu estiver satisfeita, gente, eu não vou fazer mais nada. Verdade, eu adorei a frase. Eu vou parar. Sim. Então, assim... Aquelas que estão
querendo mais, estão ali, mas não tem um direcionamento, estão perdidas. Olhe para a câmera e fale para elas. Planejamento, deusas. Planejamento. Você precisa fazer seu planejamento financeiro, porque quando você é autônomo, você não tem um salarinho na conta todos os meses. Você tem que criar um cronograma. Por exemplo, a minha transição foi feita de forma gradativa. Ela não foi de uma hora para outra. Então, às vezes, você está insatisfeita na sua área de atuação. Você precisa se planejar para que você faça a transição para a área que você quer fazer. Você precisa desenvolver outras ferramentas de administração, porque na faculdade a gente não aprende como cuidar de um negócio. Nós não aprendemos contabilidade, nós não sabemos nada disso. Então, é muito importante que você também se forme nesse sentido. Existem diversos projetos gratuitos fornecidos pelo governo, no Bandes, na Secretaria da Mulher. É só seguir essas duas redes que você vai identificar diversos projetos que vão te ajudar a ensinar, vão te ensinar como administrar seu negócio. Marketing e visibilidade essencial, claro, fazendo marketing responsável, porque nós temos essa dificuldade. E a última coisa que eu diria seria: mantenha sempre a sua humanidade. Não tem como ser advogado e não olhar para questões sociais. Não tem como ser advogado e não ser humano. Mantenha sempre a sua humanidade. Com planejamento e humanidade, você vai longe. Ela resumiu o que eu sempre falo, gente. Humanidade. Você tem que pensar no seu social, não só no seu umbigo. Dinheiro é consequência de um trabalho bem executado. Planejamento. Sem planejamento você não vai a lugar nenhum. Você nem começa, quem dirá termina. E estudo, porque foi o que ela fez. Ela estudou a área que ela queria atuar. Exatamente, fez parte da minha transição. Se joga. Eu faço brigadeiro bem feito. Aí vai lá, faz o brigadeiro, mas não planeja quanto que vai vender, não sabe quanto tempo dura aquela massa, se ela consegue estocar, se ela consegue atender, tipo, uma festa... E é básico, oferta-demanda, né? Oferta-demanda, eu tenho quantidade de gente para produzir aquele produto, qual o tamanho do passo que eu vou ter que dar, quais são os materiais que eu preciso comprar para que aquilo seja bem feito, qual é a apresentação. Outra dica para as advogadas, esqueci, a apresentação. É muito importante, igual a Indiara disse que ela entrou dentro do Uber e a pessoa perguntou se ela era advogada. Provavelmente ela estava vestida como uma. Então... do jeito que eu tô sempre vestida quando eu tô na rua, porque em casa nós temos o direito. Nós temos que ficar, temos que ter o direito de ficar feias de vez em quando. Mas na hora do trabalho... uma calça pantalona, uma roupa mais social. Algo que valorize a sua beleza sem parecer que você tá indo pro shopping. Escolha bem seus acessórios. Por exemplo, eu que trabalho para mulheres, mulher conhece mulher. Então, se eu tô com um sapato que tá todo machucado, se eu tô com uma bolsa que tá toda machucada, você pode ter certeza que a mulher vai olhar. E se ela olhar, ela vai achar que você não é bem-sucedida. E se ela achar que você não é bem-sucedida, ela não vai querer te contratar. Então, a sua imagem é muito importante. Você não precisa comprar as bolsas mais caras, os sapatos mais caros. Eu precisei fazer um investimento em marcas pra mim, porque eu queria alcançar um outro patamar de clientes. E foi importante que minhas clientes vissem que eu estava com bolsas e sapatos que custam um pouco mais. Mas você de acordo com o seu planejamento. Como existem advogados nas mais diversas classes sociais, faça aquilo que lhe é possível dentro da sua classe social, mas esteja sempre com a roupa em dia, com o sapato em dia, com a bolsa em dia, porque isso é importante. A sua imagem é muito importante. Eu já acessei. Às vezes eu conto assim, parece que é mentira, mas não é, gente. Eu tenho história pra contar. Eu sou nova, mas eu tenho muitos causos pra contar. Eu já fui em festa de milionário em São Paulo. Que, assim, Chanel era... Ficha. Era barato perto de outras marcas que eles falam quiet luxury, né? O luxo silencioso. Que eu não tava. Eu tava de braço. Linda e plena de brás, não perdendo pra ninguém que tava ali de roupa de marca. Eu tava inserida naquele meio. Mas foi o que a Amanda falou. Se você quer atingir esse meio, vale a pena investir em um cintinho da Guess. Não vai se endividar tá? Vai subindo aos poucos, com planejamento, estudo, dedicação do seu negócio. Tratar o seu negócio como negócio. A Amanda, como ela é advogada, ela... Não é que ela é advogada 100%. Ela tem o final de semana de lazer dela. Né? Ela sabe fazer essa separação. Mas ela sabe que é ela por ela. Ela não vai ter um escritório... Eu sou meu produto.
ela vai ter um escritório captando esse cliente, que ela não vai chegar lá no escritório, só vai chegar na mesa e olhar ali, é o cliente fulano de tal que eu vou ver o prazo. Não, pra ela ver esse prazo do fulano de tal, ela teve que captar. E como que ela captou? Com a imagem dela, com posicionamento nas redes sociais, com captar o visual das roupas, né? Você pode fazer como eu, estar num lugar de luxo com roupa do braço? Pode, mas... se planeje naquilo que você quer pra sua vida empreendedora, né? Não, eu tô de saco cheio desse escritório, eu vou sair e né, seja o que Deus quiser. Não. Organiza. Se você já é empreendedora autônoma e não tá satisfeita ali com seus clientes, com suas vendas, né? Tanto pra você advogada, quanto pra você que trabalha em outro segmento, dá uma avaliada no seu negócio, dá uma avaliada como você tá tratando o seu negócio. Né? Você tá trabalhando só quando o cliente vem até você ou você tá arrumando um meio de ir atrás desse cliente? Porque você vê, a advogada não pode cooptar cliente e ela está arrumando meios legais, de acordo com a estrutura da OAB, né? Permite, de trazer esse cliente até ela. Então, avalie o seu negócio, né? Esse podcast, a ideia é essa, trazer mulheres que têm sucesso, que estão realizadas nas áreas delas, mas ainda querem crescer mais, para darem essas dicas, esses passos, né? Para você que está nos assistindo e crescer, melhorar o seu negócio, né? Sim. Amanda, tô muito feliz, a gente poderia falar aqui 300 horas, porque nós temos muitas outras pautas femininas e feministas. Na próxima você me chama pra um podcast noturno, que a gente vai beber um vinho e falar horrores aqui. Você vem sem carro pra poder beber. E aí a gente não pode, gente, um happy hour desse. Não, um happy hour de milhões. E aí, eu vou te agradecer. Muito obrigada. Muito obrigada por ter aceitado, por ter me colocado na sua agenda. Que é muito isso? Sucesso. Obrigada a você. Amanda tem... como fala? Ai, meu Deus, fugiu agora. Além de todo esse trabalho dela, ela faz ações sociais. Sim. Eu sou apoio jurídico no Mapa do Acolhimento, que é um projeto incrível de acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade. Exatamente. mapadoacolhimento.org. Dei um Google, é muito interessante o projeto. Um currículo imenso, uma história imensa pra gente ficar falando, tanto de pessoal quanto profissional. Sigam ela, a rede social vai estar aqui no vídeo e também na descrição, que lá vocês vão conhecê-la, vão se apaixonar como eu sou apaixonada na história dessa mulher. Muito obrigada! Obrigada, meu amor. Obrigada. E nem parece que a gente tinha de lados opostos políticos. Falei que eu não ia falar, mas falei. Falei com ela, não trate desse assunto. Nem parece. Mas não, existe um respeito que é anterior a isso. Eu acho que o importante, a gente vive numa democracia, né? Exatamente. Mas o que importa é a nossa pauta, o que a gente pensa como ser humano. Sim, e não verdade. quem a gente escolhe esses trastes pra votar. É bem assim. Meu bem, fica com Deus. Obrigada. Sucesso, mais sucesso, Muito mais sucesso. obrigada. Que você possa ajudar muitas outras mulheres que chegarem. Porque o destino é esse, é uma mulher apoiar a outra, fortalecer. E não tem mais, eu falei hoje no Uber, não tem mais espaço no mundo pra macho, é pra homem. Não é que nós somos superiores, mas nós merecemos respeito. Sim. Acabou. Exatamente. E parabéns a você, pelo novo projeto. Que seja muito próspero, você merece tudo de bom. Amém. Você e o Luca, esse parceirinho aqui. A próxima Luca que vai fazer a minha entrevista, ok, Luca? Você vai entrevistar? Já tá doido Eu quero pra que falar? você traz umas perguntas. Você bola as perguntas e faz. Ia ser legal, hein, Diário? Ele quer um podcast, menina. Ele quer um podcast. Vamos ver se o Pedro vai querer fazer. Aí o Pedro tem que falar. O Pedro tá ali no bastidor. O Pedro tem que falar assim: não faço podcast de criança pra aliviar meu bolso, né? Senão eu vou ter que ir atrás de marcas, igual nossa parceira. Essa daqui é a logo da minha empresa. Ficou linda a logo. A de Parma, né? Que tá conosco, com essa Fez tábua essa maravilhosa que aqui. o Luca não para de comer. Mas quem vai julgar o Luca? Convidadas. E a Maíla, que faz o meu cabelo. Maravilhosa, Maíla. Mas hoje eu vim, ele é um natural, porque não deu tempo. Eu também Mas fiz a linha natural, falei pro Candiário, machuquei o ombro. Eu subestimei o meu tempo de me arrumar pra vir aqui. E também vi toda a naturalzona, cabelo natural, rostinho mas natural. seu cabelo é lindo, cacheado. Toda o meu natural. que é indefinido. Mas depois da Maíla, meu cabelo ficou muito bom. E ela fica assim, nossa, como seu cabelo cresce. E depois que eu comecei a fazer... mão linda. Depois que eu comecei a fazer tratamento com ela, porque ela é mais voltada na terapia capilar. Terapia capilar. Meu cabelo
disparou a crescer. Sim. Disparou. Minha sogra também é terapeuta capilar. É outra qualidade de vida. É o futuro dos cabeleireiros, inclusive. E eu falei com ela, continua. Não volta pro salão tradicional, não. Por quê? As pessoas pintam. Igual, pra você ter esse loiro bonito, você tem que cuidar. Sim. Senão fica aquele loiro palha. Dá trabalho. Enfim, ó. Um beijo. Não deixem de curtir, Tchau. de se inscrever, né? Dá o like aqui, comenta, vai nas nossas redes sociais e compartilha com mais deusas maravilhosas pra não perderem um assunto. Até o próximo. Até.